Aqui nós estamos iniciando então o estudo do livro Céu Azul, tá? Nós estamos aqui no capítulo 4, Visitas Inesperadas, né? Estamos falando aí sobre a visita do Marcelo e do Eduardo, visitando o César Augusto Meleiro. Eles estão falando, né, na continuidade daquilo que a gente comentava a respeito das repúblicas, né? Se vira bagunça ou não, onde os jovens moram, aqueles que não têm famílias lá no plano espiritual, né? A sua família está aqui na Terra, tal. Então eles se juntam, os jovens, né, e moram em locais específicos lá, nessas repúblicas. Só que só vai parar em Céu Azul aqueles que têm a condição, né? Os que não têm permanecem um longo período, mais ou menos longo aí, no umbral, né? Assim como não apenas os jovens, mas espíritos mais velhos também, né? Espíritos que desencarnam aí em idade mais avançada, né? Muito bem, quanta coisa interessante aprendera naqueles poucos minutos de conversação fraterna. Como o silêncio se fizera, fiquei a meditar na infinita misericórdia de Deus, na sua justiça e na perfeição de suas leis. Não havia necessidade de ninguém ficar controlando nada, tudo era natural e lógico. Já tivera a oportunidade de ler algo a respeito, mas na prática é diferente, né? A gente lê, mas acho que viver lá, encontrar dessa realidade espiritual, acredito que é bem diferente, né? Pelo menos é assim que os espíritos falam, né? A gente lê aqui é uma coisa, a teoria, né? Dá para a gente entender um monte de coisa. Agora, a gente viver mesmo, pessoal, já pensou que legal, né? Chegar lá no plano espiritual e se deparar com tanta coisa diferente, né? Deve ser bem interessante. Aí continuando, né? Deus sabe o que faz, considerou Eduardo, novamente, demonstrando ter ouvido minhas íntimas colocações. Levantaram-se e percebi que a visita estava terminando. Nem sei como agradecer a vocês por terem vindo me ver. O prazer foi nosso. Teremos muito prazer, teremos muito tempo para trocar ideias quando você deixar o hospital. Estaremos aguardando ansiosamente, disse Eduardo gentilmente. Comporte-se direitinho para que a sua recuperação seja rápida. Fique em paz, falou Marcelo. Também estou ansioso por sair daqui e ver coisas novas. Valeu! Após a saída dos novos amigos, suspirei satisfeito. A conversação trouxera-me infinito bem-estar. Sozinho, meditei nas diferenças entre aquela sociedade espiritual e a sociedade terrena. Uma fraterna e amiga, a outra cheia de problemas, com o mal ainda campeando. Um imenso desejo de melhorar logo para trabalhar, servir, aprender e me relacionar com as pessoas, fazendo algo de bom e de útil, tomou conta de mim. Elevei o pensamento numa prece de gratidão a Jesus por todas as bênçãos que estava recebendo e supliquei ao Mestre que me permitisse servi-lo na pessoa do meu próximo, né? Então, bem legal, né? Assim, a vontade que dá, né? De ajudar. Quando a gente pega para ler esses livros, a gente sente isso também, né, pessoal? A gente sente o ideal parece que se acende, né? A gente melhora a vibração, começa a receber as intuições dos espíritos amigos, o nosso espírito protetor, que aproveita os momentos de leitura, momentos de estudo, para lançar pensamentos novos. A leitura, por exemplo, é um excelente agente terapêutico, né? É um excelente medicamento que nós podemos utilizar, um dos mais importantes, né? Junto com a oração, com a meditação, tá? Então a gente tem que ter multiplicados esses momentos, né? Até para a gente sentir vontade mesmo de fazer o bem, de nos tornarmos pessoas melhores. Isso é bem importante, né? Certo? Vamos então para o capítulo 5, em Novo Lar. Tá? Com o passar dos dias, fui recuperando as energias e me sentindo cada vez melhor. Recebia visitas de pessoas amigas, de parentes e até desconhecidos.
Muitas pessoas haviam acompanhado o período em que eu estivera acamado na terra e agora vinham dar-me as boas-vindas. Outras eu sentia que suas fisionomias eram-me familiares, mas conscientemente não me lembrava delas. Provavelmente, como me informaram, eram velhos conhecidos de outras encarnações, ou mesmo do plano espiritual, quando eu estagiara entre uma encarnação e outra, né? O que é uma coisa interessante, né? Assim, a gente reencarna e a gente esquece, né, daqueles amigos que a gente deixou no plano espiritual, mas eles não esquecem de nós, né? Então, quando a gente volta, alguns deles continuaram no plano espiritual, né? Alguns deles que não precisaram reencarnar nesse período, estão se preparando durante um período maior, ou de repente não tem a mesma necessidade que nós de reencarnarmos tão rapidamente. Muitas vezes a gente volta para o plano espiritual e estão lá ainda. Ficaram a vida inteira nos ajudando aqui e estão lá ainda nos aguardando. Só que a gente chega lá, a gente não se lembra imediatamente deles. Nós, espíritos medianos, né, de evolução mediana, espíritos ainda bastante imperfeitos, tal, a gente não recupera a memória assim de uma hora para outra. Leva tempo. Dias, meses, até anos. Algumas coisas até décadas, talvez, para a gente retomar a lembrança plena, né, no plano espiritual. Então, ele via pessoas aqui que vinham dar boas-vindas para ele, que eram conhecidos, mas ele não se lembrava, né? Eram amigos aí de outras encarnações ou do intervalo das encarnações no plano espiritual, né? Então, isso é interessante também. Além de parentes, né? Os familiares dele e pessoas que tinham cuidado dele durante a doença, tinham ajudado ele no período da doença, né? Então, algumas pessoas ele já tinham uma certa familiaridade, né? Alguns, contudo, eu via frequentemente, como o Dr. Henrique, a irmã Clara, a enfermeira Daisy e o Dr. René, responsáveis mais diretos pela minha recuperação, né? Quer dizer, algumas pessoas estavam ali constantemente junto com ele, tratando dele nas necessidades que ele tinha, né? Logo me foi permitido descer ao jardim e passear um pouco, acompanhado dos enfermeiros, às vezes do Dr. Henrique, ou de quem estivesse por perto, né? Quando que aqui na Terra a gente vai sair para passear com o médico, né? Isso é coisa do plano espiritual mesmo, né? Quando é que o médico vai dar uma voltinha com o paciente lá no jardim, hein? Pensou que bom, né, pessoal? Não é? Você vai lá no posto de saúde, o médico sai com você, vai dar uma voltinha no jardim. Não é? Ai, ai. A gente brinca, né? É a nossa realidade aqui, né? A gente sabe o apuro aí que os médicos passam, né? Nós não estamos fazendo crítica nenhuma, é apenas a diferença a diferença do ritmo aqui do trabalho, né? Mas enfim, né? Então, às vezes ele saía para passear com o Dr. Henrique, né? Passear pelo jardim, ou um dos enfermeiros, tal. Até os enfermeiros aqui também ficam na corrida e danada, né? Depois, sentindo-me cada vez mais forte e bem disposto, descia para o jardim sozinho. Procurava sempre manter a elevação do pensamento, lia bastante e orava com frequência. Isso proporcionava o equilíbrio emocional de que tanto necessitava, né? Então, isso aqui é importante, né? Que é os recursos que ele utilizava, né? Junto com medicação, tal, porque no plano espiritual tem remédio também, né? Mas é muito importante, olha, a oração, né? Manter o pensamento elevado, lia bastante, né? Então isso tudo proporcionava o equilíbrio emocional de que ele tanto necessitava, né? Isso não é apenas no plano espiritual, pessoal, aqui na Terra também. Nós precisamos orar bastante, ler bastante. Quanto maior a dificuldade, maior deve ser o nosso empenho em usarmos as técnicas de equilíbrio, os recursos terapêuticos, as técnicas de espiritualização, meditação, mentalização, relaxamento, caridade, leitura, tudo que a gente puder usar
para nos mantermos bem, né? Então é normal que as pessoas, quando estão se sentindo mal, elas não consigam fazer por vezes essas atividades. Então a pessoa fala, ah, eu não consigo ler, não tenho dificuldade para orar, não consigo meditar, né? Porque começa a vir pensamentos ruins, eu me sinto inquieto, né? Parece que uma voz me fala que não vai adiantar fazer nada disso, que não vai funcionar. Essas são as perturbações que a gente sente muitas vezes, né, pessoal? As influências negativas que a gente acaba sofrendo aí, a pressão espiritual, né? Só que nós temos que continuar firmes, usando isso como uma medicação. Assim como a gente toma o remédio lá, nós precisamos também usar a oração. Dizem até os espíritos que a gente deveria orar na mesma frequência, pelo menos, que a gente se alimenta. Né? Nós deveríamos orar, utilizar a oração, pelo menos na mesma frequência com que a gente se alimenta. Quantas vezes a gente se alimenta, né? Pelo menos aí é o café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ou depois um lanchinho mais para a noite, lá para o final da noite, né? E cada vez mais o pessoal fala para fracionar mais a alimentação aí, para não deixar passar muito tempo sem comer, né? Mas enfim, se a gente pelo menos lembrasse de cada vez que a gente vai comer, fazer uma prece, já estaria muito bom, né, pessoal? Já seria de grande ajuda, né? Até porque a gente teria um, um recurso que nos ajudasse a lembrar de fazer uma prece. Aí começa a condicionar uma coisa a outra. Já pensou que legal? Toda vez que você vai comer alguma coisa, você lembra de fazer uma prece. Provavelmente isso aí vai ajudar até para quem está fazendo regime, viu? Porque já vai se livrando das perturbações também, que ajuda a comer muito, né, Maria? Aqueles espíritos que gostam de vampirizar, né? Cada vez que você vai comer, você faz uma prece, já provavelmente vai comer menos, né? Então, deve ajudar até para fazer o regime também. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Assim, certo dia, Eduardo e Marcelo apareceram dizendo: arrume-se, vamos para casa. Né? Quer dizer, vai sair do hospital, né? Chegou Marcelo e Eduardo falando para ele se arrumar, que eles vão para casa agora. Fiquei muito feliz, afinal, iria conhecer realmente o mundo espiritual fora dos limites do hospital, pensava. Do exterior, só conhecia o jardim, muito bem tratado e harmônico, cheio de alamedas, de árvores e de flores, em cujos bancos nos sentávamos para conversar ou simplesmente para apreciar a paisagem, que era linda. Gostava de ler, respirando o ar balsâmico das flores e ouvindo os passarinhos, né? É uma delícia, né? Ok. Ok, Maria. Agora ia deixar o hospital, onde recebera tanto carinho e tantas atenções. Como não tinha bagagem, fiquei pronto num instante. Antes de sairmos do quarto, os enfermeiros Lúcio, Maurício e Daisy, Dr. Henrique e Dr. René vieram despedir-se. Agradeci as atenções e eles prometeram visitar-me em meu novo lar. Você vê que é igualzinho aqui na Terra, né? É igualzinho aqui na Terra, né? Você vê, veio todos os médicos e enfermeiros visitar, se despedir do paciente, né? Aqui nos hospitais, coitados, né, dos profissionais, né? Eles lutam com uma dificuldade danada, né? Mas lá no plano espiritual, acho que eles têm uma condição diferente aí. Deixamos o hospital e ganhamos a via pública. Muito movimento de pessoas transitando de um lado para o outro. Notei, entretanto, que eram bonitas, tinham fisionomias serenas, pareciam muito bem dispostas e muitas sorriam para nós ao cruzarem conosco. Né? Bom, pessoal, a questão estética, né? Questão estética. A gente sabe que a questão estética, beleza, acompanha a evolução espiritual.
acompanha a evolução espiritual. Alexandre, mas a pessoa aqui na Terra, ela pode não ser esteticamente bonita e pode ser um espírito de luz. Pode. Aqui na Terra, a gente vê isso com mais frequência. Até porque os espíritos de luz, né? Oi, Débora. Até porque os espíritos de luz, frequentemente, eles pedem corpos mais apagados, até para passarem mais desapercebidos pela multidão. A beleza é uma grande prova, é uma das mais difíceis provas, a beleza física. Porque a pessoa que é muito bonita, ela não tem sossego, né, pessoal? A pessoa que é muito bonita não tem sossego. Porque onde ela vai, se a mulher está lá cheia de homem olhando para ela o tempo todo, né? No trânsito, em qualquer lugar, a beleza é magnética, né? A beleza atrai muita atenção, né? Então, é uma prova difícil. Muitos espíritos pedem aqui na Terra para virem em corpos esteticamente menos bonitos. Por quê? Porque eles assim eles ficam mais tranquilos para estudarem, trabalharem, viverem, conviverem sem tanta procura das pessoas, sem tanta dificuldade, assim, até arrastamentos, tentações também, porque a pessoa muito bonita ela acaba sendo solicitada muito. Vocês sabem como é que é, eu não preciso explicar, né? Mas é mais difícil, né? Então, a questão estética, de um modo geral, no plano de evolução espiritual, acompanha a evolução do espírito. Então, é normal que nós vejamos em planos mais elevados, quanto mais elevados, mais a beleza se manifestar. Manifestação da criação divina, né, do eu criador, manifestação superior, de um senso estético superior, tá? Então, isso é normal, né? A beleza, ela vai acompanhando aí, a beleza em todos os corpos, a beleza das plantas, a beleza dos prédios, a beleza de tudo, né? Do ambiente, tá? Então, isso ocorre, né? Então, por isso que ele fala, as pessoas bonitas ali andando na rua, bastante gente andando na rua, pessoas boas, o perispírito fica bonito. Às vezes pode até estar na matéria aqui, num corpo mais apagado, mas o perispírito dela é muito bonito. Quando ela sai do corpo à noite, os espíritos falam, nossa, que espírito bonito, né? Que radiância que a pessoa tem, né? É a beleza da alma, essa é a beleza interior, que no plano espiritual se transforma também em beleza exterior, né? E também o André Luiz fala daquele episódio lá que ele estava na casa de um juiz de direito aqui na Terra, um senhor que casou segunda vez, tal, e estava com uma jovem, né? E essa jovem, uma senhora de traços muito bonitos, tal, após a refeição, o André Luiz e o espírito mentor dele estavam ali olhando. Ela foi deitar numa rede, foi deitar numa rede, né, na varanda, tal, para descansar após o almoço. Aí ela dormiu. No que ela dormiu, ela se desprendeu do corpo. O corpo descansa, o espírito se desprende, né? O André Luiz falou que ela tinha todas as características de uma bruxa, né? Tinha todas as características de uma bruxa. Vocês imaginam como é que é uma bruxa? Ela tinha quando ela se desprendeu do corpo, ela tinha o perispírito dela, tinha todas as características de uma bruxa. Diz que até os obsessores da casa fugiram com medo naquela hora quando ela saiu do corpo. Isso o André Luiz contando, né? Que é o outro lado da moeda, né, pessoal? Então, aqui no plano espiritual, nessa região mais elevada, você vai encontrar essa expressão de maior harmonia, de maior beleza, maior alegria, né? Então elas tinham fisionomias serenas, pareciam muito bem dispostas e muitas sorriam para nós ao cruzarem conosco, né? Você não vê ali pessoas doentes, porque os doentes estão lá no hospital, mas melhorou, você não vê as pessoas nas vias públicas ali com doença, né? É diferente da matéria aqui, né? Os prédios de arquitetura simples denotavam bom gosto e eram bem acabados. Havia muito verde e as ruas e calçadas eram extremamente limpas. Pessoal, só resgatando uma coisinha que eu pensei aqui.
Não quer dizer que as pessoas bonitas aqui na Terra sejam pessoas pouco evoluídas, não, tá, pessoal? Tá? Só um parênteses aí. Não quer dizer que espírito de luz só vem em corpo feio, não, tá? Senão a gente pode também acabar indo para esse extremo, né? E não é assim, não, tá? Você pode encontrar espíritos de muita luz em corpos bonitos também, porque a missão da pessoa faz parte, ela tem uma apresentação boa, ela vai ter uma coisa específica lá junto à população, que vai ser importante essa apresentação dela aqui na matéria, né? Então nós não podemos cair nesse equívoco também, tá? Ok, então os prédios, né, de arquitetura simples denotavam bom gosto e eram bem acabados. Havia muito verde e as ruas e calçadas eram extremamente limpas. Fiquei extasiado. Tinha lido as descrições de André Luiz, que André Luiz fizera por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas estar lá era diferente. Diferente e excitante, né? Pensando nisso, lembrei-me de perguntar: como se chama esta cidade? Estou aqui há algum tempo e ainda não sei onde estamos, né? Ele não sabia, né, como é que chamava a cidade, né? Não é uma cidade, no verdadeiro sentido do termo, é um posto de socorro, localizado próximo à crosta terrestre e chama-se Céu Azul. Na verdade, a gente sabe que tem mais perto aqui de Rolândia, nossa cidade, né, onde nós estamos aqui, mais próximo aqui de nós, né, os espíritos teriam dito que há um posto de socorro aqui mais próximo, né, não nas dimensões de Céu Azul, logicamente, que se chama Lírio da Paz. Isso alguns anos atrás um espírito nos disse, né, que teria um posto de socorro mais próximo, porque perto das cidades existem postos de socorro que atendem às urgências e os desencarnes mais próximos aqui da Terra, né? E aí nós temos outros postos mais bem estruturados, pequenas cidades, né? Ou grandes cidades em regiões mais além, né? Então, vamos ver aqui. Como tem crescido muito em virtude do aumento do número de recém-desencarnados vindos do planeta, parece mesmo uma pequena cidade. E é assim que muitos referem carinhosamente ao nosso posto de socorro, pequena cidade. Né? Respondeu Eduardo. Inclusive as crianças costumam falar: eu moro numa pequena cidade, quando as crianças se comunicam. Né? Muitas crianças se comunicam conosco nas reuniões mediúnicas. Elas vêm para ajudar, né? Frequentemente após comunicações penosas de espíritos muito revoltados ou muito sofredores. No final da reunião, frequentemente uma criança se comunica pela sua alegria, pela leveza da sua vibração, ajuda na recomposição do ambiente. E aí, às vezes a gente conversa um pouquinho, tal, isso há décadas já é prática comum, né? Tem centros espíritas que muitas vezes não aceitam que se comunique criança, né? É interessante isso, né? Tem centro espírita que não aceita que se comunique criança. A gente não sabe muito bem por quê. As próprias crianças que se comunicam na nossa casa espírita às vezes comentam assim: tem lugar que eles não aceitam que a gente fale, né? É um certo preconceito, não sei advindo do que exatamente, né? Mas enfim, elas ajudam muito, né? Inclusive as próprias comunicações, durante as comunicações desses espíritos de uma condição inferior, de necessidade, né? Elas ajudam jogando florzinha, né? Irradiando energias, cantando. Então, às vezes é comum, né? Enquanto o espírito está se comunicando, aquela dificuldade toda, alguém falar que ouviu as crianças cantando. Então, e às vezes a gente canta junto também e ajuda no ambiente, né? Ajuda a mudança vibratória do espírito comunicante, tá? A música a gente tem usado, depois a gente vai ver na sequência do livro, nós temos usado a música intensivamente há décadas já nas reuniões mediúnicas e de uma forma muito, muito produtiva, muito proveitosa, tá?
Às vezes é a medida salvadora, é a medida transformadora daqueles espíritos mais revoltados. Às vezes não há argumento, mas quando você canta, você atinge, é a vibração, não são palavras, mas é a vibração da música que atinge o coração do espírito, atinge o sentimento, e aí muitas vezes é quando ocorre a grande transformação, né? A Rosana está dizendo, sim, quanto mais difícil, mais elas ajudam, né? É, é isso mesmo. Né, Carmen? A Carmen sabe porque ela faz parte do nosso grupo lá também, né? É isso aí. Muito bem, então continuando aqui, né? É muito bonita, mas se está tão próxima assim da crosta terrestre, como seu ambiente é sempre agradável? Perguntei curioso, o César, né? Então ela está próxima, não está tão próxima assim, né? Mas ela está ali também sob a influência do umbral, né? Está próximo ali ao umbral também, assim como o nosso lar, né? Então como é que mantém um ambiente assim tão agradável, né? Ah, você não imagina o quanto de esforço é despendido para que possamos ter esse ambiente agradável. A que se refere, falou Marcelo. É preciso muita vigilância e oração para que o ambiente se mantenha inalterado, né? Então, assim, assim como o ambiente das nossas casas, ambiente das nossas instituições, do nosso local de trabalho, né? Para que nós tenhamos um ambiente positivo, nós temos que ter um pacto com todos ali, nós temos que ter um contrato ali com todos, um acordo para que todos auxiliem, para que todos mantenham a boa vibração, a oração, né? Preservem o ambiente. Na casa espírita isso é mais fácil, às vezes nas nossas casas é um pouco mais difícil. No ambiente de trabalho mais difícil ainda, porque aí você encontra um ambiente mais heterogêneo, né? Não tem a homogeneidade de uma casa espírita, nem a homogeneidade mais ou menos aí das nossas famílias, né? Então, mas sempre é possível a gente ajudar a melhorar o ambiente. Lá, como são todos espíritos de uma condição um pouco melhor, então eles conseguem manter esse acordo aí de todos ajudarem, né? O ambiente se ilumina, né, Rossana? Tá? Não obstante, vez por outra, ocorrem tempestades vibratórias, com a aproximação de falanges de espíritos de entidades ainda ignorantes e voltadas para o mal. Isso provoca o soar de uma sirene, conclamando toda a população ao trabalho ativo com vistas à manutenção da ordem e da paz. Então veja que o céu azul está numa região de transição, assim como o nosso lar, e sofre o assédio de falanges de espíritos voltados ao mal. Então essas cidades, ou esses postos de socorro, eles sempre têm baterias elétricas, sempre tem proteção, muitas vezes lanceiros, muitos espíritos indígenas ajudam na defesa, tá? Pela natureza das atividades deles, né? Por serem espíritos que já trazem na sua bagagem, estão mais próximos desse contato mais intenso, né? Com a luta mais intensa, vamos dizer assim. Mas esses ambientes são protegidos e eles não atacam os espíritos sofredores. Eles se defendem. Isso é para defender as obras do bem, né? Isso é importante, né? Então existem armas de proteção, de defesa, para afastar essas falanges, até porque nessas falanges de espíritos revoltados, você encontra espíritos, inclusive na forma de animais, verdadeiros monstros, perispíritos deformados, como se fossem animais. E então são espíritos que estão numa condição de queda espiritual, vamos dizer assim, e não estão no seu juízo perfeito, não estão na sua condição de equilíbrio. Então eles precisam ser contidos, aqui, assim como na Terra, né? A gente tenta se proteger também, proteger as nossas casas, instituições, é por isso que existe polícia, né?
e toda a estrutura. Lá também eles precisam, nessa região de transição, precisam também se proteger, tá? Ok. Lembro-me agora de que da janela do meu quarto no hospital eu percebi à distância um muro alto, comentei. Quer dizer que o César percebeu a existência de um muro alto rodeando a cidade aí, né? Talvez desse para ele ver da janela lá esse muro, né? Exatamente, esse muro contorna todo o posto de socorro e faz a segurança da pequena cidade, né? Então, você vê, tem que construir muro, que nem nosso lar, lá tem toda uma fortaleza, uma muralha ali para conter o assédio dos espíritos revoltados, né? Ainda assim, Marcelo, acho estranho que o céu seja sempre azul e sem nuvens. Se, como vocês afirmam, estamos próximos à crosta, retruquei fiel ao hábito de questionamento que sempre tivera, né? Então ali o céu sempre azul, como sem nuvens, né? Por quê, né? Vocês estavam ali tão próximos à crosta e tudo mais, né? Bem, não tão próximos assim. Aqui as distâncias são difíceis de precisar. Estamos numa região, de certa forma, privilegiada. Existem postos de socorro em zonas bem mais densas do que a nossa, em que a atmosfera é sempre pesada, asfixiante, com neblina o tempo todo. Os irmãos que lá residem e trabalham têm muita dificuldade em manter o ambiente saudável e equilibrado, né? Então a gente tem essa notícia também, o André Luiz nos fala no livro Obreiros da Vida Eterna, entre outros livros, né? Ele fala a respeito desses ambientes mais próximos da crosta, né? E aí é como se fosse um nevoeiro, né? Como se fosse um nevoeiro cinza, como se fosse um piche gaseificado, né? É difícil, né? O André Luiz, até no livro Os Mensageiros, ele, o Hilário e o Aniceto. Eles vêm volitando, né? Vêm andando pelas estradas espirituais, né? Que vem de céu azul até chegar na crosta, né? Então ele fala que eles caminhavam em certos momentos, caminhavam de forma pesada, era asfixiante, causava profundo mal-estar e esgotamento. Tanto que eles chegaram aqui na Terra, mais propriamente, né, na cidade do Rio de Janeiro, e eles foram para a orla marítima, né? Eles foram lá perto do mar para recompor as energias, aspirando ali o ambiente próximo à praia, ali ao mar, né? Porque eles precisavam recuperar, né? O Fabiano está dizendo, tem gente que altera o corpo, né? Na Terra para ficar parecido com animal. Exatamente, aqui na própria Terra mesmo, encarnada, a pessoa ela já acaba alterando o corpo para ficar parecido com o animal, né? Por que que no plano espiritual? Por qual assombro, né? Como é que a gente ficaria assombrado de ver isso lá no plano espiritual, né? Então, a gente sabe que já começa aqui muitas vezes, né? Essa identificação com o aspecto mais animal, né? E continua lá no plano espiritual, né? Muito bem, vamos lá então. Continuando, né? Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Tá. Ok. Compreendo, disse, respirando aliviado e agradecendo a Deus mentalmente por não estar lá, e sim em céu azul. Não estar lá naquele posto de saúde mais próximo da Terra, vamos dizer assim, né? Então está lá em céu azul, que é um pouco melhor a atmosfera ali, né? Ou bem melhor, né? Marcelo e Eduardo olharam um para o outro rindo, né? Porque eles perceberam o pensamento do César, né? Novamente tinham ouvido meus pensamentos, mas será o Benedito, né? Deve ser difícil, né? Deve ser difícil no plano espiritual você chegar lá, tudo que você pensa, você já externa, né? Os espíritos já olham para cá, o outro já dá uma risadinha e tal. Então a gente tem que ir treinando aqui na Terra, né? Controlar o pensamento, cuidar, a vigilância do que a gente pensa, senão a gente vai sofrer a gente vai passar uma vergonha danada no plano espiritual, né?
É, após atravessarmos ruas e praças, fontes luminosas e belos complexos de prédios, chegamos defronte de uma casa simpática, localizada um pouco afastada da rua e com um bonito gramado na frente. Chegamos, seja bem-vindo, César Augusto. Este será o seu novo lar, disse Eduardo, abrindo o pequeno portão de acesso. É isso mesmo, esperamos que você goste dele, completou Marcelo. Sei que vou gostar. Obrigado por tudo, gente. Vocês são verdadeiros amigos e vamos nos dar muito bem, afirmei emocionado, né? Caminhamos pela calçadinha até a casa, uma bela varanda de cadeiras convidava ao lazer. Eduardo abriu a porta e imediatamente ouvi risadas e uma salva de palmas. Não estava preparado para aquela recepção, fiquei estático. A sala estava repleta de jovens de todos os tipos e idades, que me fitavam sorridentes. Senti que realmente estavam felizes por eu estar ali. Na parede li uma inscrição: seja bem-vindo ao abrigo dos descamisados. Cheio de emoção, contemplei a todos, sentindo a bênção de estar ali. Deus fora pródigo comigo. Sabia que não merecia tudo aquilo, e as lágrimas me desceram dos olhos sem que pudesse evitá-las, enquanto os novos amigos se aproximavam e me abraçavam quase que ao mesmo tempo, né? Que legal, né? Deve ser interessante, né? Chegar lá, né, cheio de jovens, até algumas crianças, né? Estavam ali para dar as boas-vindas para ele, né? Porque, né, pessoal, sempre tem jovens aí desencarnando, né? Infelizmente ou felizmente, né? É, felizmente porque vai para um lugar assim, muitas vezes bonito, né? É, são bem cuidados né? E a vida espiritual, que é uma vida tão boa, né? Aqui na Terra a gente tem tantas dificuldades, e infelizmente porque logicamente deixa a família muitas vezes inconsolável, né? Os amigos, tudo mais. Mas deve ser legal, né? A gente já tem vários personagens do livro aqui que eram amigos nossos. Amigos meus, amigos dos meus irmãos, né? Esse é um livro diferente, porque tem vários aqui mesmo que desencarnaram nessas décadas todas aí, que tem um aqui que estudou comigo praticamente, né? Estudou comigo há alguns anos, né? E depois a gente vai chegar aqui no caso dele. Outros eram amigos mais pessoais dos meus irmãos, né? Que faleceram em acidente. Então, é diferente, né? E muitos estão aqui, né? Vão aparecer, estão no meio da moçada aqui e vão chegar com o tempo, no meio do livro, alguns vão aparecer para falar do desencarne deles, tal, né? Já pensou, né, Diana? Acontecer isso com a gente, né? Chega lá, tem uma recepção boa assim, né? Aí legal, né? Dura se a gente abrir o olho lá no umbral, né? Ops, né? Ai, né? Abrir o olho lá no umbral, aí a coisa ferve, né? Nós temos que fazer por onde passar o mais rápido possível pelo umbral, se possível até nem precisar passar, né? Nem precisar ficar nenhum tempo, né? Mas temos que fazer por merecer, né? Então vamos continuando aqui no capítulo 6, nós temos ainda uns 15 minutos aí, né? Comitê de recepção. Foi uma risada geral. Eduardo completou. E não estão todos aqui. Muitos se acham em horário de serviço e não puderam comparecer, né? Muitos estão trabalhando, né? E não puderam estar ali na festinha improvisada de recepção, né? Mais descontraído, consegui alinhavar algumas palavras de agradecimento. Olha, gente, nem sei como agradecer a acolhida gentil e fraterna de vocês. Muito obrigado. Betão, mais um personagem aqui, o Betão, que parecia ser o mais irreverente, falou com a sua voz possante. Não se preocupe, daremos um jeito, vai ter que trabalhar também. O Betão, ele é assim, né? O Betão, quando ele se comunica nas reuniões mediúnicas, ele tem um vozeirão assim, né? Ele toca violão e tal.
ele canta, né? Não na comunicação, né? Logicamente, mas quando ele fala, assim, quando ele dá uma comunicação, é muito alegre, né? E ele é bastante irreverente mesmo. Então, é aquele que quebra o gelo, que solta aquelas assim que quebra o gelo do pessoal, né? É bem interessante. Novas risadas. Parando de rir, fitei a faixa na parede e perguntei: por que abrigo dos descamisados? Agora, mais sério, Marcelo falou. Marcelo explicou. Não vai aí nenhuma crítica sociopolítica e cultural como você poderia pensar, chegando da Terra, onde a conotação nesses termos seria normal. Não, é um nome carinhoso que foi dado por aqueles que fundaram esta casa, pensando na situação de extrema indigência espiritual com que todos, de um modo geral, aportamos à espiritualidade. Somos todos descamisados, entre aspas, necessitando do amparo e da assistência desses amorosos e pacientes orientadores espirituais, mensageiros de Jesus que nos recebem e reeducam na realidade maior. Né? A Rosana está dizendo, estes dias ele se comunicou, não faz muito tempo, é verdade, né? Acho que alguns meses aí ele se comunicou mesmo, Betão, né? Então, abrigo dos descamisados como referência ao estado de indigência espiritual, né? Como ele disse aqui, de todos aqueles que chegam à espiritualidade. É verdade, né, pessoal? Porque chegam inadaptados, chegam necessitados, chegam fragilizados, né? Necessitados de recuperação física do perispírito, né? E também emocional muitas vezes, né? Todos passamos por dificuldades de vulto ao fazermos a grande viagem, considerou Vitor, melancólico, provavelmente recordando a própria experiência. Né? Você vê o Vitor, né, um outro personagem aqui, diz que todos passamos por dificuldades de vulto ao fazermos a grande viagem. Né? Quer dizer, é normal, pessoal, nós passarmos. O normal é passarmos pelo umbral, é passarmos por certas dificuldades maiores de adaptação, de recuperação. Né? Isso é normal. Por quê? Porque a maioria de nós somos bastante complicados ainda, né? Então, aquele que tem uma condição extraordinária, isso é raridade, né, pessoal? Henrique Moreno, de cabelos lisos e olhos expressivos, ponderou. Dificuldades que seriam muito menores, Vitor, se tivéssemos conhecido a realidade da verdadeira vida, quando ainda na carne. Né? O que é uma coisa interessante, né? O que ele falou, né? Quer dizer, essas dificuldades poderiam ter sido muito menores se eles tivessem tido conhecimento da realidade da verdadeira vida. Coisa que nós estamos tendo, né? Estamos aqui estudando sobre isso, temos André Luiz, temos Allan Kardec, temos, né, um monte de gente aí que trouxe livros para nós, né, psicografados. Então nós temos o contato com essa verdade, né? Então isso nos ajuda, mas será que ajuda? Será que resolve absolutamente? Né? Não necessariamente, falou Raquel. O simples fato de termos conhecimento não nos dá vantagens especiais. Aprendemos aqui que é o exemplo que conta. Né? Aí é um outro lado da questão. O conhecimento ajuda, mas não é o fator decisivo. Não é o fator decisivo. Né? Eu estava me lembrando agora de um episódio do livro Os Mensageiros, que tinha uma moça recém-desencarnada e o seu noivo, que já era um espírito desencarnado fazia tempo, né? Há muitos anos, ele estava na vida espiritual e estava aguardando ela. Ele veio recebê-la, porque ela tinha desencarnado, né? Só que ela estava agarrada ao corpo ainda, morrendo de medo. Né? Morrendo de medo de se desligar. Por quê? Porque ela começou a ouvir o ex-noivo, lá, o noivo, o espírito do noivo chamando ela, oh, meu amor, vim aqui te buscar e tal. E ela, meu Deus do céu, é um fantasma. Então ela estava lívida de medo. Por quê? Porque ela estava vendo um noivo que ela sabia que já era falecido. E ela não tinha consciência exatamente do que tinha acontecido com ela.
E o noivo fazia 6 horas já que ele estava ali tentando pegar ela, tentando assim levá-la, né? Porque ele tinha essa incumbência de levá-la para um outro lugar, um lugar melhor, e tal. Fazia 6 horas que ele estava ali tentando levar ela. E imagina o pânico dela, né? Imagina a dificuldade dela. Aí o Aniceto chegou ali e falou assim: meu irmão, se afasta um pouquinho, vamos tratar isso de outro jeito. Aí afastou o noivo dela, já ficou aliviada. Eu falei: ai, doutor, ainda bem que o senhor chegou, né? E o Aniceto fala: ah, então, realmente, nós vamos começar um tratamento diferente, né? Você vai dormir agora, você vai descansar, é só um pesadelo e tal, você vai descansar. Aí ele colocou ela para dormir. E aí quando ele aplicou um passe nela, ela dormiu e tal, aí ele entregou pro noivo, né? Pro espírito levá-la, né? Resolveu o problema rapidinho, né? Você vê como é que a sabedoria do espírito, a experiência. Mas aí o Aniceto fala uma coisa muito interessante, que é o que eu queria lembrar. Ele fala assim: olha, para as pessoas genuinamente boas, não há obstáculos insuperáveis. Para as pessoas genuinamente boas, não há obstáculos insuperáveis. Essa nossa irmã, ela era uma pessoa boa, ela não tinha conhecimento, mas era uma pessoa boa. Então, teve alguma dificuldadezinha ali, mas logo superou, porque era um espírito bom, né? De uma condição boa. Então, isso que eu queria lembrar, né? A questão da prática, né, Fabiano? Então, nós temos que cuidar, né, de ir levando a prática junto com a teoria, né? O exercício, o estudo e a fixação através das atitudes, né? Muito estudo e pouca prática no bem só vai nos hipertrofiando o cérebro e muitas vezes atrofiando o coração, né? Nós temos que ir levando as duas coisas juntas, tentando associar o estudo com prática, prática de amor, prática de caridade, prática de exercício de fraternidade, que todos nós podemos exercitar, né? Então vamos lá. Concordo com a Raquel, disse Fernando, um outro personagem aqui, né? Sou bem um atestado disso. Não apenas sabia da imortalidade da alma enquanto encarnado, mas era de família espírita. Foi-me propiciado farto conhecimento que não aproveitei. Desejava só curtir a vida e me dei mal. Tinha dinheiro e, pelo excesso de facilidades, acabei me envolvendo com drogas, vindo a perder a vida num acidente de moto, quando estava viajando, entre aspas, né? Então, usava droga e estava andando de moto, aí ele acabou se acidentando e faleceu, né? Ele era de família espírita, tinha conhecimento, mas isso não foi o fator decisivo, né? Quer dizer, ele não conseguiu transpor isso para a prática. O conhecimento é importantíssimo, mas nós temos que saber aproveitar o conhecimento que nós temos, senão não adianta de nada, né? Fez uma pausa e completou em meio ao silêncio respeitoso dos demais. No meu caso, tive o conhecimento e não o aproveitei. De que me valeu? Uma vozinha mansa falou num sussurro. Sempre vale, Fernando. O conhecimento é uma sementinha que fica latente, muitas vezes para germinar mais tarde. Apesar da seriedade com que essas palavras haviam sido ditas, foram saudadas com comentários e palmas. Ela falou, exclamou Betão em voz alta. Como notasse a minha estranheza, o companheiro explicou, enquanto todos os olhares se voltavam para a garota que falara e que se avermelhara de vergonha. César Augusto, esta é a Sheila. Ela é suave como o vento e mansa como a brisa. Você teve uma oportunidade rara de ouvir-lhe a voz. Isso não acontece com frequência. Você vê lá no plano espiritual também tem o pessoal mais tímido, né? O pessoal mais inibido. A Sheila era um espírito muito suave. Algumas vezes ela se comunicou, conversando com a gente, ela sempre numa suavidade, né? E ela já está reencarnada já há muitos anos. Ela já reencarnou, tá? Então, depois aqui vai explicar direitinho essa história aí, né? Todos riram e olhei preocupado para a menina. Pensei em como deveria se sentir sendo alvo da brincadeira
do seu irreverente amigo. Notei, contudo, que ela não estava chateada e mantinha a serenidade acostumada, por certo, àquelas brincadeiras, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos um bom trecho ainda até o final do capítulo aqui. Nós vamos ter que continuar na semana que vem, né? O Betão é mais descontraído, né? Tem um jeitão mais irreverente, né? Descontraído e tal. A Rossana colocou, né? E da despedida dela, né? Você lembra da despedida? A gente estava presente quando ela se despediu. É uma pena, assim, que eu gravei um monte de coisa, né? Eu tinha uma caixa cheia de fitas, né? Cassete gravado com várias comunicações de vários desses espíritos aí. Infelizmente, aquelas fitas cassetes, e elas eram difíceis ao longo do tempo elas vão desmagnetizando, né? Então, hoje eu nem sei como é que está mais, é difícil. Alguma coisa eu tentei transcrever, mas ela é complicado. Uma pena, né? Um material muito rico que foi perdido, né? Mas enfim, nós vamos dar uma paradinha aqui então, aí semana que vem a gente continua, tá, pessoal? Nós vamos convidar a todos novamente para fazermos a nossa prece, né? De final, para agradecermos aos espíritos, né? Pela oportunidade de estarmos juntos, né? E vamos então, mais uma vez, pensando em Jesus e pensando na espiritualidade e lembrando em especial esses espíritos que foram citados, o César, o Marcelo, o Eduardo, porque são eles que estão aqui conosco, são eles que nos ajudam, são eles que se identificam com esses trabalhos que nós realizamos. São esses espíritos amorosos que fazem parte desse livro e muitos outros que nós não conhecemos ainda, mas que estão nos ajudando nesse momento, aliviando dores, promovendo pensamentos de paz, melhorando o nosso ambiente familiar, melhorando a nossa saúde, nos aplicando passes e nos ajudando de formas que muitas vezes nós nem compreendemos e nem venhamos a perceber de modo direto, mas a sentirmos de modo indireto. Então, Senhor Jesus, nós só temos a Te agradecer pela bênção dessa informação e pela bênção da sintonia facilitada pela informação com esses espíritos de luz. Que possamos envolver a todos na nossa gratidão, principalmente ao César, que com esse estudo sente muito as nossas vibrações, o nosso carinho, todos eles recebem as nossas preces, as flores do nosso reconhecimento. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a eles. Um grande abraço em cada um deles. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então finalizamos por hoje, né? Um grande abraço ao pessoal que está no programa Pautalk, um abraço aos nossos irmãos que acompanharam pelo YouTube. Um abraço também a quem vier assistir o material gravado, tá? Entrando em contato com essa informação. É uma honra ter vocês todos assistindo esse material, né? E ajudando a divulgar também, levando a consolação a tantas pessoas através da divulgação do Espiritismo, né? Que é uma grande caridade que a gente faz para as pessoas que a gente ama, tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Lembrando que nós temos estudo amanhã, nós temos a continuação do estudo do encontro de autoconhecimento, nós fazemos às 15 horas, né? Então nós vamos estar transmitindo, né, também através do Pautalk, através do YouTube, e vocês vão poder participar direto da Casa Espírita, tá bom? Todos estão convidados, então, estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Obrigado, Euclécio, obrigado a todos, viu? Obrigado, Maria, todo o pessoal que está aí, a Débora, a Rossana, a Carmen, o pessoal que está assistindo aí. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.